Acesso ao teu ser multidimensional, por Stephanie Salt. Para compreendermos o vasto escopo desse livro, devemos primeiro compreender o propósito e o contexto das crônicas da história cósmica, que são baseadas na transmissão mental Maia Galáctica, conhecida como GM-108X. A missão dos Maias Galácticos teve sua origem nas estrelas. Os diferentes sistemas estelares compõem uma federação intergaláctica. A missão começou há muito tempo, para os padrões da Terra, e está ancorada nas Pleiades, com vários pontos de conexão, incluindo Arcturus, Antares e Sirius. As Pleiades são conhecidas como a âncora brilhante, visto que o nosso sistema solar gira em torno de Alcione, o grande Sol central, a principal estrela das Pleiades num ciclo de 26 mil anos. Essa missão é multidimensional, porém um foco especial no setor Valatropa. O ponto de interesse tem sido sempre o setor Valatropa, uma região da nossa galáxia definida pelo pulsar de Vela, localizado no braço de Órion, do que chamamos de galáxia Via Láctea, mais especificamente Velatropa 24, o codinome intergaláctico para nosso Sol Kinit-Ahau. Isso é porque nosso sistema solar, incluindo a Terra conhecida como Velatropa 24.3, o terceiro planeta a partir do Sol, está bem no centro da zona de quarentena do livre-arbítrio galáctico. Nosso sistema solar está no centro de uma área com um diâmetro de 6 mil anos-luz, definida pelo pulsar de Vela, uma remanescente de uma supernova oscilando numa taxa de velocidade incrível. Um pulsar é um estado tardio e mais evoluído e avançado do que já foi uma supernova. Tenha em mente que uma vela é somente um pequeno, mas potente micróbio na galáxia. Essa missão tem como objetivo a vigilância do sistema planetário Velatropa 24, com foco especial nos 5 planetas interiores: Mercúrio, Vênus, Terra, Marte e Maldek. Agora, o cinturão de asteroides. A sonda de Arcturus descreve como essa área de Velatropa 24 tornou-se a zona de quarentena de Lúcifer. Essa é também a área de um programa em desdobramento conhecido como a Queda ou o Pecado Original. Era sabido de outros seres em diferentes partes do sistema galáctico que dentro da zona de quarentena do livre-arbítrio haveria um processo de aprendizado que focalizaria os detritos kármicos de muitos sistemas de mundos em uma única estrutura, que chegaria inevitavelmente a um ponto onde o processo não poderia ir adiante sem provocar um distúrbio em todo o sistema Kinit-Ahau. Uma vez que o problema foi posto em quarentena no setor Velatropa, os anjos da guarda poderiam vigiá-lo, e conforme se aproximava a hora marcada, eles reforçariam a vigilância com Pakal-Votan no ponto central. Por que isso é necessário? No processo de evolução desse sistema estelar, o planeta Terra Velatropa 24.3 separou-se da frequência de tempo natural em que o resto da vida do universo está funcionando. O propósito para o que é referido como civilização maia e os sistemas calendáricos de astronomia e matemática maia era de ajudar a reposicionar a Terra em seu curso correto do tempo. A matemática maia é a joia desse sistema de conhecimento galáctico que foi trazido ao nosso planeta. O alto comando de Sirius, primeiramente, começou a ajudar esse curso de eventos compreendendo a batalha que se travava na mente coletiva humana. Um remédio conhecido como encantamento do sonho foi enviado de Sirius pelo campo de força arcturiano para ajudar os humanos a criarem uma ponte com as dimensões e realinharem-se ao seu destino multidimensional. Os códigos do encantamento do sonho, transmitidos por José Arguelles Valon-Votan, descrevem, na verdade, as inscrições harmônicas de movimentos em direção à estabilização do sistema Kinit-Ahau, o Sol, ou V.24.
As inscrições harmônicas das órbitas planetárias tomadas em relação umas às outras criam, ao longo do tempo, o ciclo de sincronização chamado de encantamentos do sonho. O código específico do encantamento do sonho para este tempo é conhecido como a nave do tempo Terra. Os códigos do encantamento do sonho da nave do tempo Terra são códigos matemáticos para reinstrumentalizar a espécie humana de acordo com uma frequência de tempo galáctica e harmônica. Esses códigos foram traduzidos ao formato prático do calendário de 13 luas de 28 dias e são baseadas nos ciclos de Sírius. Tudo isso é parte da missão dos Maias Galácticos. Os Maias Galácticos são navegadores planetários e mapeadores do campo psíquico maior da Terra, do Sistema Solar e do além da galáxia. Eles são uma cultura telepática. Isso significa que suas percepções, modo de conhecer e sua comunicação vêm de um alto grau de afinação telepática com o cosmos. O calendário Maia, ou sincronário galáctico, não é o que parece. O propósito desse calendário de 13 luas de 28 dias é, finalmente, assegurar que a Terra esteja sincronizada com o novo raio galáctico. Como engenheiros sincrônicos, os Maias Galácticos primeiramente depositaram esses códigos na forma do que chamamos de civilização Maia. E então, como uma nova e planetária dispensação, vieram os códigos do encantamento do sonho. Depois do encantamento do sonho ser trazido, muitos outros presentes de quarta e quinta dimensões vieram, de modo que definiram um caminho terrestre de volta às estrelas, conhecido como a ordem sincrônica. No primeiro nível, o objetivo dessas ferramentas é proteger o planeta da autodestruição, e no nível mais elevado é estabilizar a consciência do planeta numa ressonância cósmica com a galáxia local, para que haja um efeito sobre o Sol. Na medida em que o Sol passa por suas convulsões internas, uma estabilização da frequência solar é criada, a qual altera a frequência da consciência, especialmente nesse planeta. Essa é uma situação única nos estágios finais do experimento do setor Valatropa com a estrela V.24, nosso Sol, e V.24.3, planeta Terra, como pontos focais centrais. Pakalvotam, um engenheiro-chefe. Pakalvotam é um sintetizador superconsciente cujo propósito, através de suas sondas de consciência de dimensões superiores, é definir os parâmetros do estágio final desse experimento em particular, abarcando desde 104.000 anos atrás até o presente. Isso pode parecer uma vasta quantidade de tempo para estar sob a responsabilidade de um único ser, mas é somente uma pequena fatia temporal para os ciclos cósmico-galácticos maiores. A estrela Sirius é o ponto focal desse sistema, e juntamente com outros centros como Tau Ceti e a estação intermediária AA, está envolvida na transmissão de longas distâncias do experimento de engenharia solar e planetária. Isso está de fato ocorrendo em outra parte da galáxia, em conjunto com uma civilização cósmica do tipo 4, e com uma rede de galáxias nesse setor do universo. As civilizações cósmicas do tipo 4 são aquelas que transcenderam completamente o uso de instrumentos materiais e que operam com uma consciência supergaláctica e uma compreensão absoluta dos princípios do desígnio universal do cosmos. Através desse conhecimento, elas podem transmitir radiogeneticamente esses princípios para as civilizações cósmicas do tipo 3. As civilizações cósmicas do tipo 3 são aquelas em estágios mais avançados do plano material, que estão operando por meios telepáticos, mas também se encontram aterradas no plano físico e aptas a transmitir os veículos de vigilância telepática, que chamamos de OVNIs. Pakalvotam é de uma civilização maia do tipo 3, que está disseminada em diferentes colônias ao longo desta e de outras galáxias. As civilizações cósmicas do tipo 3 são receptoras diretas das transmissões da civilização cósmica do tipo 4, que está conduzindo o experimento. Sua encarnação veio após muita vigilância, a fim de estabilizar um nó cultural na região que conhecemos como Chiapas, ao sul de Yucatán, no México. Naquele processo de estabilização cultural, ele foi capaz de criar o alicerce da base de pesquisa galáctica. Nessas diferentes bases, a informação foi captada
a partir de leituras ressonantes do campo planetário e transmitida para a sua própria mente telepática superior, e para a de muitos outros agentes trabalhando em estreita colaboração com ele. Ao desencarnar, ele deixou instruções, incluindo orais e telepáticas, ao seu sucessor espiritual e também como depósitos na noosfera, bem como numa transmissão de linhagem profética GM-108X. Raios galácticos e a estação intermediária AA. O Hunabku, o centro da galáxia, é como uma poderosa estação de rádio que emite raios, cada um com um programa diferente. Os cientistas chamam esses raios de ondas de densidade, porque eles tendem a ser de baixa frequência como a gravidade. Esses raios afetam a evolução galáctica, visto que são codificados com placas de memória cósmica ou hologramas do campo de memória de uma época inteira de evolução. No centro de Hunabku está o átomo do tempo galáctico, ou o átomo único. O que pensamos serem buracos negros são, na verdade, pontos de entrada e saída desse átomo do tempo galáctico, que não possui lados ou dimensões. A partir das interseções do átomo de tempo galáctico, emanam diferentes fluxos de transmissões. A estação intermediária AA está localizada interdimensionalmente sobre o ponto médio entre Júpiter e Maldek, o cinturão de asteroides. Também conhecida como a nave-mãe, AA refere-se a dois sistemas estelares, Antares e Arcturus, que monitoram relações interplanetárias no sistema solar. De Velatropa 24, e particularmente eventos que estariam acontecendo em Velatropa 24.3, a Terra. Através da vigilância ou visualização remota conduzida pela estação intermediária AA, virtualmente tudo o que ocorre no planeta é sabido e observado. A estação intermediária AA é um aspecto da operação maior conhecida como Federação Galáctica. A Federação Galáctica usa a estação intermediária AA como sua unidade de vigilância principal para o sistema solar Velatropa 24 e seu ambiente. Tudo o que ocorre na estação intermediária AA é reportado e acessado para a Federação Galáctica. Essa informação, por sua vez, é correlatada com os registros mantidos nos arquivos da Biblioteca Akáshica heptadimensional, ou o que podemos chamar de registro mestre. O próximo nível hierárquico de comando, portanto, avalia essa informação e pode ou não dar comandos ou instruções adicionais à estação intermediária A. Os maias galácticos, ciganos espaciais, são engenheiros sincrônicos que ajudam a guiar eventos em planetas e sistemas solares para garantir que eles estejam em sincronia com o programa dos raios galácticos. Há muitos tipos de raios para as muitas fases do desenvolvimento evolucionário da consciência. O raio mais recente de 5.125 anos, 13 Bactuns, coincidiu exatamente com o ciclo histórico humano. José Argüelles e Valum Votan descobriu que o raio consiste de 13 ciclos de frequências maiores, as quais os maias chamam de Bactuns. Cada ciclo de frequência, ou Bactun, é como um canal de rádio com uma qualidade única. Cada um desses ciclos é afetado e constrói a si mesmo sobre o anterior. O efeito desse raio, em particular, foi o de acelerar a atividade humana, aumentando a tecnologia material até que a terceira dimensão estivesse completamente exaurida, com mais informação e população do que é capaz de processar. Contudo, quando o raio atingiu seu ponto exponencial absoluto, ele passou por uma sincronização, preparando a Terra para o seu próximo estágio de evolução. Esse é o significado da sincronização galáctica, o ponto no qual a Terra abre-se para um novo raio galáctico de consciência e conhecimento mais elevados, provocando a jornada de retorno coletivo à nossa origem multidimensional. A profecia do Telectonon. A profecia do Telectonon de Pakal Votan é uma transmissão distante dos espíritos guardiões da Terra. O propósito dessa profecia é de última, assegurar que o sistema Velatropa estabilize-se numa frequência superior. A chave para isso é o relacionamento entre Velatropa 24.3 e outros planetas do sistema solar em relação ao Sol. As órbitas dos planetas dentro de nosso sistema solar mantêm diferentes frequências de diferentes estágios e níveis de consciência. Contudo, é a estrela 24, V.24, o Sol, que está de fato experimentando uma intensa convulsão transformacional interna em seu processo de evolução
a um estágio mais elevado de resolução galáctica, e tem muito a ver com a estabilização da consciência em Velatropa 24.3. O resultado final desse experimento é a ejeção da ponte arco-íris circumpolar, conforme definida por José Arguelles Ovalon Votan. A ponte do arco-íris é um projeto de engenharia galáctica em sintonia com a evolução estelar de nossa estrela local, o Sol. É um evento cósmico. Seu propósito é estabelecer uma matriz telepática conectando uma massa crítica de humanos aos campos biofísico, eletromagnético e etérico do planeta. Através de tal matriz, no ponto data-alvo, a mente telepática coletiva está programada para acessar os fluxos de aurora, a partir dos polos magnéticos da Terra e uni-los um ao outro permanentemente, criando uma ponte de arco-íris circumpolar em torno da Terra. Aqui vai o sistema de vela definido, a hierarquia dos níveis de inteligência galáctica. Primeiro, temos a letra U, que significa universo, uma função do cosmos. Temos a letra G, que é a galáxia, uma função do universo. Temos V.00, que é Hunabku, o centro da galáxia e da Via Láctea. Temos V.0, que é o pulsar de vela localizado no braço de Órion da galáxia Via Láctea. Temos V, vela, setor da galáxia onde a estrela 24 está localizada. V.24, a estrela Sol. V.24.3, o planeta Terra subsistema da estrela V.24.33, nós humanos. V.24.333, sistema interno do humano, chakras. Notando que V significa vela-tropa, sistema de vela. Aqui vemos que Hunabku é o centro da galáxia Via Láctea, que por sua vez é uma função do universo, que é uma função do cosmos, que representa todas as diferentes dimensões que o universo contém, V.24.3 e V.24.33, são a soma e a culminância desse processo. As estruturas maiores dos campos ressonantes do cosmos, universo, galáxia, setor vela-tropa, estrela e planeta são também localizados dentro do humano, juntamente com os geradores dos chakras, que é o V.24.333. Vela é uma função da galáxia. Esse G é uma função de VG, que é vizinhança galáctica, que é uma função do universo de sistemas inteiros total. Por sua vez, o universo é uma função dos 7 universos, o universo setenário. Teria isso sido criado simultaneamente, uma vez que tudo isso existe simultaneamente? Zona experimental dos mundos perdidos. O setor vela-tropa ou zona experimental é também conhecido como reino dos mundos perdidos. Os diferentes erros ou resíduos kármicos dos erros da zona de livre-arbítrio foram depositados no centro do setor vela-tropa. Esse resíduo kármico foi implantado primeiro em Maldek, a quinta órbita em nosso sistema solar, que hoje é o cinturão de asteroides, o qual foi destruído pelas perturbações do gigante sexto planeta Júpiter. Isso, por sua vez, destruiu o circuito de tubo de fluxo eletromagnético que alinha as harmônicas orbitais dos planetas com o nosso Sol Kinit Hal. No local primário de ruptura, a órbita de Maldek sustenta a vibração do acorde perdido e a assombração cósmica da perda de um paraíso. De Maldek, o erro foi transferido para Marte, cuja civilização foi incinerada, destruindo o sistema de tubo de fluxo de Marte. Então, o resíduo kármico foi transferido para a Terra, Velatropa 24.3. Nós encarnamos com a finalidade de corrigir esses erros kármicos e criar uma nova realidade coletiva. Toda corrente kármica que corrigimos ajuda a reconectar os circuitos de memória dos mundos perdidos da mente humana. Esse é um tema-chave das crônicas da história cósmica.